vultuosa, quem achará o seu valor? Excede o de finas joias o coração do seu marido. Confia nela. Bom dia, irmãs, bom dia, queridas ouvintes. Hoje, 11 de fevereiro, vamos desfrutar de mais um provérbio no programa Mães Amorosas. Graças ao Senhor, né, irmãs? Mais uma vez estamos aqui. O provérbio de hoje diz assim: o que me acha, acha vida e alcança a favor do Senhor. Mas o que peca contra mim, violenta a própria alma. Todos os que me aborrecem amam a morte. Provérbios capítulo 8, versículo 35 e 36. Temos como título: quem acha a sabedoria, acha a vida. Amém. Então, irmãs, vamos para esta reflexão que diz assim: diz a sabedoria: agora, pois, filhos, ouve-me, porque felizes serão os que guardarem os meus caminhos. Ouvi o ensino, sede sábios e não rejeiteis. Feliz o homem que me dá ouvidos, velando dia a dia as minhas portas, esperando as ombreiras da minha entrada. Provérbios 8, 32 e 34. Porque quem acha a sabedoria no seu dia a dia, acha a vida e alcança o favor do Senhor. Esse é o desejo de todos os que amam a Deus. Hoje, onde podemos ouvir a voz da sabedoria? Na véspera de sua crucificação, Jesus disse a seus discípulos que iria morrer, mas voltaria e os receberia para si mesmo, e completou dizendo: eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós os conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. João 14, 3 e também 16, 17. Isso quer dizer que hoje Cristo, a sabedoria de Deus, está em nós. Habita em nosso espírito. Ele é a unção espiritual que nos ensina a respeito de todas as coisas. Essa unção é verdadeira e devemos permanecer em Cristo como ela nos ensinou. 1 João 2, 27. A senha de acesso ao Espírito é o nome do Senhor. Procure invocá-lo sempre. Ó Senhor Jesus, assim você achará a vida. Essa é a senha de estar sempre com o Senhor, de ter o Senhor como Espírito em nós. Ó Senhor Jesus, e quem acha a sabedoria, acha a vida. Amém, irmãs? Então, irmãs, feliz em estar aqui com vocês, mas infelizmente hoje foi o meu último dia de ler os Dias Sábios com vocês, o programa Mães Amorosas. Aconselhamos as irmãs a migrarem, a se inscreverem no canal do Instituto Vida para Todos no YouTube, porque esse mesmo conteúdo, esta mesma leitura do Dias Mais Sábios também está lá. As irmãs fiquem à vontade e se inscrevam no canal e desfrutem bastante. E quero dizer que foi muito bom desfrutar com vocês todos esses anos lendo provérbios, palavras de sabedoria, e também lendo as reflexões do livro Dias Mais Sábios. Agradeço a todas as irmãs, todas as ouvintes, as amigas, pela audiência, pelo carinho, e também todos os irmãos que nos ouviram muitos anos pelo rádio. Também a gente teve muita resposta, teve assim uma audiência incrível no rádio, graças a Deus. Então, eu agradeço a Deus em nome do Senhor Jesus. Muito obrigada a cada irmã, cada ouvinte que nos prestigiou todo esse tempo. Agora vamos ouvir Dias Mais Sábios no Instituto Vida para Todos. Amém. Bom dia.
programa Mães Amorosas, que vai ficar no nosso coração, né? E agradecemos as irmãs que dedicam o seu tempo para cooperar aqui com o programa, né? Hoje quem está se despedindo da gente é uma irmã tão preciosa. Ela mora em Palmeira dos Índios, é a irmã Leide Duarte. A gente se conhece só por vídeo, né? Como a irmã Leide tem uma leitura tão gostosa de ouvir, né? E um sotaquezinho alagoano, né? Bom dia! Né? Muito gostoso de ouvir. Nós cremos, amada irmã Leide, que no Senhor o nosso trabalho não é vão, né? Então, eu quero te encorajar a continuar desfrutando do Senhor aí, né? Da mesma maneira que a irmã desfruta aqui no programa. Então, que a irmã continue sendo essa pessoa tão dedicada, né? Como se mostrou ser aqui com a gente no programa Mães Amorosas, tá? E a gente vai se conhecer agora, né? Na conferência, se Deus quiser. A gente vai se abraçar, né? E vamos ter muita comunhão. Toda a nossa equipe quer agradecer a você, irmã, pela dedicação e pelo carinho com que você atendeu o nosso convite e serviu aqui com a gente. Muitíssimo obrigada. Um grande abraço. Eu já ia estar despedindo do programa, mas a amizade, o amor, o carinho que formou na equipe vai ser para toda a eternidade. Com vocês, a Leide Duarte. Alimento diário. Série Vida e Edificação. Autoria Pedro Dong. Leitura Arleide Duarte. Bom dia, minhas amadas irmãs, bom dia, Jesus é o Senhor, aleluia, por mais um dia, mais uma quarta-feira, 11 de fevereiro de 2026. E hoje, né, podemos desfrutar de mais uma porção do Alimento Diário, volume 6. Alimento Diário que tem por título, Deus pode contar com você? Amém. Essa é uma pergunta que ele faz para mim e para você. E hoje a leitura bíblica está em Gênesis 5:24, Gênesis 10, de 8 ao 20 e Lucas 18, 11 e 12, Apocalipse 20, versículo 8 e 9. E o versículo para ler com oração está em Gênesis 5:24, que fala: Andou Enoque com Deus e já não era, porque Deus o tomou para si. A descendência de Jafé e Cã, título da mensagem de hoje. Prosseguindo no relato sobre os filhos de Noé, lemos: Os filhos de Jafé são Gomer, Magog, Madai, Javã, Tubal, Meseque e Tiras. Os filhos de Gomer são Askenaz, Rifate e Togarma. Os de Javã são Elisá, Tarsis, Quitim e Dodanim. Estes repartiram entre si as ilhas das nações nas suas terras, cada qual segundo a sua língua, segundo as suas famílias em suas nações. Gênesis 10, 2 ao 5. O nome Jafé em hebraico significa abrir ou aberto. Os descendentes de Jafé povoaram as regiões costeiras do mar Mediterrâneo, espalharam-se pelo norte até a Europa e parte da Ásia, principalmente a Europa Oriental e a Ásia Ocidental. Os descendentes de Gomes são os cimérios da região do Cáucaso, que se mudaram para o sul da Turquia Oriental e a Armênia. O território de Magog é desconhecido, mas se imagina que seja a região do Mar Negro, englobando os seguintes países: Rússia, Ucrânia, Moldávia, Romênia, Bulgária, Turquia e Geórgia. Provavelmente é o território que estará sob o governo de Gog, rei mencionado em Apocalipse 20, 8 e 9. Madai habitou o noroeste do Irã. Javã seria a Jônia, região da antiga Grécia, localizada na costa ocidental da Turquia atual. Tubal e Meseque são os reinos da Frígia.
na Capadócia, atual Turquia Central. Tiras pode referir-se aos etruscos, antigo povo da Península Itálica, na região da atual Toscana, que emigraram da Lídia para a Itália no século 8 a.C. Asquinais pode referir-se aos citas, que vieram do norte para a região leste da Turquia atual. Rifate ainda é desconhecido. Togarma é provavelmente a região conhecida como Armênia. Elizar provavelmente se estabeleceu na costa sul de Chipre. Tarsis refere-se à região correspondente à atual cidade de Adana, na Turquia. Quitim ocupou o restante de Chipre. Dodanim está associado à ilha grega de Rhodes. Anteriormente, já tínhamos visto que Cã se estabeleceu principalmente no norte da África e em Canaã, na Palestina. O mapa a seguir tem por título Tabela das Nações e mostra quais regiões os descendentes de Sem, Cã e Jafé povoaram. Cã e Sem estão ligados por um território que tem o formato de ponta de lança, correspondendo à terra de Canaã. Os olhos de Deus estão postos nesse trecho porque Canaã é a terra que Deus prometeu dar. Deus dá ao povo de Israel, que expulsou os cananitas para tomar posse dela. Prosseguindo em Gênesis, lemos os filhos de Cã, Cuxi, Misraim, Put e Canaã. Os filhos de Cuxi, Seba, Avilá, Sabitá, Ramá e Sabtecá. E os filhos de Ramá, Sabá e Dedã. Os filhos de Cã ocuparam o Egito e Canaã. No mundo antigo, o Egito tornou-se uma grande potência. Portanto, a força maior de Cã estava no Egito. Foi a descendência de Cã que gerou Cuxi, e Cuxi gerou a Nimrod, o qual começou a ser poderoso na terra. Quando era jovem, lia esse versículo na Bíblia e pensava que, por ser poderoso e valente caçador, Nimrod era bom. Com o passar do tempo, fui compreendendo que aqueles que estão no princípio da árvore do conhecimento do bem e do mal são capazes de grandes realizações, de muitos feitos heróicos. Eles exibem um magnífico currículo, semelhante ao do fariseu que se jactava de não ser como os roubadores, de jejuar com frequência e de dar esmolas. Lucas 18, versículo 11 e 12. Quando temos um currículo para apresentar, este geralmente é fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Todavia, quem está na árvore da vida não tem um currículo para mostrar. É como Enoque, o homem que apenas andou com Deus. Apenas andou com Deus. Gênesis 5, 24. Na linhagem de Cã, vemos muitos feitos realizados. Quem está na árvore da vida não produz fruto próprio. Nosso único mérito é estar ligados à videira. Quem produz frutos é a videira. Nosso fruto não advém de nosso currículo, mas do Espírito. Amém. Nosso fruto não advém de nosso currículo, mas do Espírito. Amém. Amém, amadas irmãs. E também nesse momento, estou aqui, também para agradecer às amadas irmãs que nos acompanharam até aqui, desfrutando diariamente do alimento diário. Foi um grande prazer estar com vocês, amadas, no programa Mães Amorosas. Quero convidar a cada uma de vocês a se inscreverem no canal do Instituto Vida para Todos e continuarmos também a desfrutar desta porção diariamente no canal do IVPT. Fiquem com Deus e o nosso forte abraço. Jesus é o Senhor. Amém, amém. Eu posso ver Deus na palavra que é Cristo. Eu posso ver Deus na palavra que é Cristo. Eu posso ver Deus na palavra que é Cristo. Que é Cristo. Eu posso ver Deus na palavra que é Cristo. Eu posso ver Deus na palavra que é Cristo. Eu posso ver Deus na palavra que é Cristo. Que é Cristo.
sobre mim e meu coração se abre para ti. Como boa terra, me apego a tua voz. Bom dia, queridas irmãs. Graças ao Senhor podemos ter essa comunhão com vocês até domingo, né? Quando nós estaremos nos despedindo definitivamente aqui do nosso programa Mães Amorosas. Até lá, nós queremos conversar um pouquinho com você. Nós queremos migrar todos os nossos seguidores para o Instituto Vida para Todos, onde vocês vão ter, além dos devocionais, vocês vão ter muito mais material para vocês desfrutarem, né? Muito mais ferramentas para vocês praticarem aí no dia a dia, tá certo? E assim nós achamos que vocês vão ter muito desfrute, certo? Então nós estamos encorajando você a se inscrever no IVPT, Instituto Vida para Todos, tá? Nossa programação vai até domingo e até lá nós estamos nos despedindo de vocês, né? Então nós queremos que vocês também continuem lendo a Bíblia, né? Então, conforme eu falei ontem, o primeiro item que tem no Instituto Vida para Todos é o nosso roteiro de leitura bíblica. Então, você pode acessá-lo, né? Mas agora é hora de vocês caminharem sozinhos, né? Tá certo? Então, nós estamos encorajando vocês a ler a Bíblia com a família de vocês, tá? Você vai ver quão prazeroso é, né? Ler, comentar, tirar dúvidas, né? Isso é maravilhoso, tá? Isso muda o ambiente da nossa casa. Você pode acreditar em mim, tá bom? Muito bem, Senhor Jesus, nós te agradecemos pelas irmãs que estão aqui conosco, que estão lendo a Bíblia e que vão desfrutar dentro da sua casa, lendo a sua palavra, Senhor, junto com a sua família. Nós agradecemos por esse tempo que o Senhor permitiu nós estarmos juntas e que elas possam ter ganhado, Senhor, da tua palavra e continue a desfrutar de toda a tua palavra, que é cheia de vida. Ó Senhor Jesus, que nós possamos ter luz, direção e também sermos admoestados pelo Senhor. Amém? Louvado seja o Senhor. O Senhor nos ensina, né? Nos repreende, né? Nos ajuda, nos ilumina. Aleluia, a palavra é maravilhosa. Bom, hoje nós vamos ler o capítulo 32. Eu vou pedir para você abrir a sua Bíblia, você que está lendo com a gente. O título é O Bezerro de Ouro. Bora lá? Capítulo 32, versículo 1. O povo viu que Moisés demorava para descer do monte. Então, reuniram-se em volta de Arão e lhe disse: levante-se, faça para nós deuses que vão adiante de nós. Pois quanto a este Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. Arão respondeu: tirem as argolas de ouro das orelhas de suas mulheres, de seus filhos e de suas filhas e tragam para mim. Então todo o povo tirou das orelhas as argolas e as trouxe a Arão. Este, recebendo-as das mãos deles, trabalhou o ouro com buril e fez dele um bezerro de metal fundido. Então disseram: são estes, ó Israel, os seus deuses que tiraram você da terra do Egito. Arão, vendo isso, edificou um altar diante do bezerro e fez a seguinte proclamação: amanhã haverá festa ao Senhor. No dia seguinte, madrugaram e ofereceram holocaustos e trouxeram ofertas pacíficas, e o povo sentou-se para comer e beber, e levantou-se para se divertir. Então o Senhor disse a Moisés: vá, desça, porque o seu povo, o povo que você tirou do Egito, se corrompeu e depressa se desviou do caminho que lhe havia ordenado. Fez para si um bezerro de metal fundido. O adorou e lhe ofereceu sacrifícios, dizendo: são estes, ó Israel, os seus deuses que tiraram você da terra do Egito. O Senhor disse ainda a Moisés: tenho visto este povo, e eis que é povo teimoso.
Agora, pois, deixe-me para que se acenda contra eles o meu furor e eu os consuma, e de você farei uma grande nação. Moisés intercede pelo povo. Versículo 11. Porém, Moisés suplicou ao Senhor seu Deus, dizendo: ó Senhor, por que se acende a tua ira contra o teu povo, que tiraste da terra do Egito, com grande poder e forte mão? Por que deixar que os egípcios digam: ele os tirou de lá com más intenções, para matá-los nos montes e para eliminá-los da face da terra? Deixa de lado o furor da tua ira e muda de ideia quanto a este mal contra o seu povo. Lembra-te de Abraão, de Isaque e de Israel, teus servos, aos quais por ti mesmo juraste, dizendo: multiplicarei a descendência de vocês como as estrelas do céu, e toda esta terra de que tenho falado, eu a darei à sua descendência, para que a possuam por herança eternamente. Versículo 14. Então o Senhor mudou de ideia quanto ao mal que ele tinha dito que traria sobre o povo. Moisés voltou-se e desceu do monte com as 2 tábuas do testemunho nas mãos, tábuas escritas de ambos os lados, de um e de outro lado estavam escritas. As tábuas eram obra de Deus. Também o que estava escrito tinha sido escrito pelo próprio Deus, esculpido nas tábuas. Quando Josué ouviu a voz do povo que gritava, disse a Moisés: há um alarido de guerra no arraial. Moisés respondeu: o que ouço não é alarido de vencedores nem de vencidos, mas o alarido de pessoas cantando. Logo que se aproximou do arraial e viu o bezerro e as danças, Moisés ficou muito irado. Arremessou as tábuas de pedra das suas mãos e quebrou-as ao pé do monte. E pegando o bezerro que tinha feito, queimou-o e o reduziu a pó, que espalhou sobre a água e deu de beber aos filhos de Israel. Depois Moisés perguntou a Arão: o que foi que esse povo fez a você, para que você trouxesse sobre ele tão grande pecado? Arão respondeu: não fique irado, meu senhor. Você sabe que este povo é propenso para o mal. Pois me disseram: faça para nós deuses que vão adiante de nós, pois quanto a este Moisés, o homem que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. Então eles disse: quem tem ouro, tire-o. Eles o deram para mim, eu lancei no fogo e saiu este bezerro. Moisés manda matar os idólatras. Nossa! Quando Moisés viu que o povo estava sem controle, pois Arão o tinha deixado à solta, para a vergonha no meio dos seus inimigos, pôs-se em pé à entrada do arraial e disse: quem é do Senhor, vem até mim. Então se juntaram a ele todos os filhos de Levi, aos quais ele disse: assim diz o Senhor, o Deus de Israel: cada um põe a espada na cintura, passem e tornem a passar pelo arraial de porta em porta, e cada um mate o seu irmão, o seu amigo e o seu vizinho. E os filhos de Levi fizeram, segundo a palavra de Moisés. E naquele dia morreram uns 3.000 homens, pois Moisés tinha dito: consagrem-se hoje ao Senhor, cada um contra o seu filho e contra o seu irmão, para que hoje Deus lhes conceda uma bênção. Moisés intercede pelo povo. Então nós vemos 2 intercessões aqui, né? Versículo 30. No dia seguinte, Moisés disse ao povo: vocês cometeram um grande pecado. Agora, porém, subirei ao Senhor. Talvez eu possa fazer propiciação pelo pecado de vocês. Moisés voltou ao Senhor e disse: o povo cometeu grande pecado, fazendo para si deuses de ouro. Agora, pois, perdoa-lhe o pecado, ou se não, peço-te que me risques do livro que escreveste. Então o Senhor disse a Moisés: riscarei do meu livro todo aquele que pecar contra mim. Vá, pois, agora e conduz o povo para o lugar do qual falei a você. Eis que o meu anjo irá diante de você. Porém, no dia da minha visitação, eu os castigarei pelo pecado que cometeram. Assim o Senhor feriu o povo, porque fizeram o bezerro, aquele que Arão tinha feito.
Capítulo 33. O anjo de Deus irá adiante do povo. Versículo 1. O Senhor disse a Moisés: suba deste lugar, você e o povo que você tirou da terra do Egito, e vá para a terra a respeito da qual jurei a Abraão, a Isaque e a Jacó, dizendo: eu a darei à sua descendência. Enviarei o anjo adiante de você e os expulsarei os cananeus, os amorreus, os heteus, os fariseus, os heveus e os jebuseus. Vão para uma terra que mana leite e mel. Eu não irei no meio de vocês, porque vocês são um povo teimoso, para que eu não os destrua no caminho. Quando o povo ouviu estas más notícias, pôs-se a prantear, e nenhum deles usou as suas joias. Porque o Senhor tinha dito a Moisés: diga aos filhos de Israel, vocês são um povo teimoso. Se eu fosse com vocês, ainda que por um momento, eu os destruiria. Portanto, tirem as suas joias, para que eu saiba o que hei de fazer com vocês. Então os filhos de Israel tiraram de si as suas joias, desde o monte Horebe em diante. A tenda do encontro, versículo 7. Ora, Moisés costumava pegar a tenda e armá-la para si, fora, bem longe do arraial. Ele a chamava de tenda do encontro. Todo aquele que buscava o Senhor saía à tenda do encontro que estava fora do arraial. Quando Moisés saía para a tenda fora, todo o povo se erguia, cada um em pé à porta da sua tenda, e seguiam-no com os olhos até ele entrar na tenda. Quando Moisés entrava na tenda, descia a coluna de nuvem e punha-se à porta da tenda, e o Senhor falava com Moisés. Todo o povo via a coluna de nuvem que se detinha à porta da tenda. Todo o povo se levantava e cada um à porta da sua tenda adorava o Senhor. O Senhor falava com Moisés face a face, como quem fala com seu amigo. Depois Moisés voltava para o arraial. Porém, o moço Josué, seu auxiliar, filho de Num, não se afastava da tenda. Moisés roga a Deus a sua presença. Versículo 12. Moisés disse ao Senhor: eis que me dizes para conduzir este povo, mas não me disseste quem enviarás comigo. Disseste: eu conheço você pelo nome, e você alcançou favor diante de mim. Agora, se alcancei favor diante de ti, peço que me faças saber neste momento o teu caminho, para que eu te conheça e obtenha favor diante de ti, e lembre-te que esta nação é o teu povo. Deus respondeu: a minha presença irá com você, e eu lhe darei descanso. Então Moisés disse: se a tua presença não for comigo, não nos faça sair deste lugar, pois como se poderá saber que alcançamos favor diante de ti, eu e o teu povo? Será que não é o fato de andares conosco de maneira que somos separados, eu e o teu povo, de todos os povos da terra? Moisés roga a Deus que lhe mostre a sua glória. Versículo 17. O Senhor disse a Moisés: farei também isto que você falou, porque você alcançou favor diante de mim e eu o conheço pelo nome. Então Moisés disse: peço que me mostres a sua glória. O Senhor respondeu: farei passar toda a minha bondade diante de você e lhe proclamarei o nome do Senhor. Terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e me compadecerei de quem eu me compadecer. E acrescentou: você não poderá ver a minha face, porque ninguém verá a minha face e viverá. Disse mais o Senhor: eis aqui um lugar perto de mim, onde você ficará sobre a rocha. Quando a minha glória passar, eu porei você numa fenda da rocha e o cobrirei com a mão, até que eu tenha passado. Depois, quando eu tirar a mão, você me verá pelas costas, mas a minha face ninguém verá. Termina a nossa leitura aqui, né? Capítulo 33. Vamos às nossas notas. Nota 32:1. Quando o povo viu que Moisés demorava para descer, essa frase apresenta a situação do ponto de vista do povo. O verbo precedente sobre o Senhor, tendo terminado de falar,
e dado as tábuas a Moisés, acrescido no capítulo 24, versículos 14 e 18, indica que a noção deles estava errada. Moisés não podia ter retornado mais cedo. Ele fora chamado pelo Senhor soberano e só podia retirar-se quando liberado. A maneira como eles falaram sobre este Moisés, o homem que nos tirou da terra do Egito, dá a perceber a sua atitude ingrata, né? Aquele homem, este homem que nos tirou da terra do Egito, né? Até um desprezo, né, nessa frase. O que eles disseram era insultante a Moisés e também ao Senhor, visto que isso ignorava o seu envolvimento. Tal atitude equipara-se às suas queixas anteriores nos capítulos 14 e também no capítulo 16 e 17. A suposição parecia ser que Moisés os abandonara. Nota 32, de 2 a 6. Enquanto Moisés contemplava os modelos e recebia as instruções detalhadas a respeito da construção do tabernáculo e do seu mobiliário e da consagração de Arão como sacerdote, Arão fazia um bezerro de ouro, erigia um altar e começava a sacrificar sobre ele. Adorar um bezerro adaptava-se bem às práticas egípcias e cananeias, nas quais o bezerro era símbolo de força e fertilidade. Nota 32:5. Talvez a declaração de Arão procurasse dar uma melhor expressão à situação com uma versão da teoria de que o fim justificava os meios. No entanto, a festa nunca poderia ser em honra ao Senhor quando o método usado o afrontava. Né? Eles fizeram sacrifícios ali no altar, né? Diante de um bezerro de ouro. Né? Isso era uma idolatria, isso afrontava o Deus. Né? Então, eles não estavam adorando a Deus, estavam adorando o bezerro de ouro. Mas Arão disse, amanhã terá uma festa ao Senhor. Nota 32:7. A palavra traduzida como se corrompeu indica ruína total, como no capítulo 8, versículos 24, e também em Gênesis 6, versículo 12, de 12 a 13. A palavra corrupto descreve alguma coisa irrevogavelmente estragada, de tal modo que não serve mais para nada. Assim disse o Senhor, o povo se corrompeu. Nota 32, de 9 a 14. Durante as pragas contra o Egito, Moisés orou muitas vezes em favor do faraó e dos egípcios. Agora, Moisés orava pelos israelitas. O fato do Senhor contar a Moisés sobre a situação e não destruir imediatamente os israelitas, deixou a porta aberta para Moisés orar por eles e o Senhor ceder. Diferentemente de Jeremias, capítulo 15, 1. Quando o Senhor falou, não interceda por esse povo. O Senhor fechou a porta para Jeremias. Lembra disso? Nós lemos ano passado. Como ele próprio procuraria a compaixão, a graça e a capacidade de perdoar, estão entre as características mais proeminentes de Deus. Antes o Senhor precisou persuadir Moisés e aceitar os seus planos. Agora Moisés usa as próprias palavras do Senhor para persuadi-lo a ter misericórdia do seu povo. Isso revelava a profundidade da vitória que o Senhor tinha obtido no coração de Moisés. Nota 32, 11 e 12. Os mesmos termos descrevem a ira tanto do Senhor quanto de Moisés. Nos versículos 10 e 11 e no versículo 19 e 22 desse capítulo 32. Moisés concordou com a avaliação do Senhor de que os israelitas eram teimosamente rebeldes, obstinados, e chamou o que eles tinham feito de grande pecado. Com que finalidade? Para que propósito? É o ponto de ambas as perguntas. Nota 32, versículos 15 e 16. Esta longa descrição das duas tábuas reforça a sua importância
e salienta a declaração que Moisés fez ao quebrá-las, né? Então, Moisés viu que o povo estava tão corrompido que não merecia aquelas tábuas com os mandamentos de Deus escritos pelo seu próprio dedo. Deus escreveu, né? Então Moisés quebrou as tábuas porque ele viu, eles nem merecem ver isso aqui. Nota 32, versículo 17. Ninguém tinha dito a Josué que estava acontecendo no acampamento. Sua explicação, preocupada, porém errônea, comunicava quão ruim as coisas tinham ficado. Mesmo a guerra seria melhor do que aquilo que estava ocorrendo. Isso também provê um breve vislumbre do caráter de Josué, como um homem inocente que se preocupava com o povo. Ele desconhecia os terríveis acontecimentos que tinham sucedido. Quando ele fala com Moisés, né? Josué achou que o povo estava contente, jubilando, cantando. Mas Moisés discerniu, né? Não, eles estão cantando. Nota 32, 20. Beber água contendo bezerro de ouro, essa nota é bem importante a gente saber. Está ligada a Números 5, versículo 11 a 31. Nota 32, versículo 20. Beber água contendo bezerro de ouro em pó moído significava que qualquer coisa que restasse do bezerro se tornaria cada vez mais que dejeto humano. Há semelhanças entre esta ação de Moisés e o teste de uma mulher acusada de adultério. Isso aqui é interessante, né? Porque em Números, quando o marido ele suspeitava que a mulher tivesse adulterado, ele dava uma solução para ela tomar, né? E então Moisés fez a mesma coisa aqui, como o povo adulterou adorando o bezerro de ouro, ele faz a mesma coisa, manda moer o bezerro e dá para todo mundo beber. Nota 32, 21, 22. Esta tentativa de desviar a culpa mostra que Arão sabia que fazer o bezerro era errado, né? Então, quando ele diz, tiraram os brincos, né? E deram para mim o ouro, eu joguei lá e saiu o bezerro. Como diz essa nota, ele sabia que ele estava fazendo algo errado. Nota 32, 23, 24. O relato de Arão minimiza a sua participação por omitir muito do que ele fez, descrevendo o bezerro como uma surpresa. Joguei lá, saiu o bezerro. Surpresa que ele teve ali, né? Nota 32, 25 a 29. O fraseado da ordem de Moisés para matar era uma forma energética para impedir que se poupasse alguém baseado em ligação pessoal, por mais próxima que fosse. Os levitas devem ter matado líderes conhecidos da rebelião, mas não todos os participantes, uma vez que eventos posteriores mostram que nem todos os culpados morreram nessa ocasião. Mataram alguns, né? Ainda sobrou ali alguns líderes que lá na frente vai se rebelar também. Nota 32, 30, 33. Em toda a escritura é evidente que as consequências do pecado em geral vêm por etapas e com graus variados de severidade, dando ao povo uma oportunidade para se arrepender. A questão das consequências de seu pecado com o bezerro de ouro ainda não estavam assentadas. Talvez Moisés pretendesse se oferecer como substituto em lugar do povo, uma vez que sacrifícios eram comumente oferecidos quando as pessoas buscavam expiação. De qualquer modo, ao pedir para morrer, se o povo morresse, Moisés se identificou com eles e recusou ser o início de uma grande nação. Onde o Senhor fala assim, eu vou destruir esse povo e você vai ser uma grande nação. Ele falou, não, Senhor. Ele fez o Senhor mudar de ideia. Que amigo é esse que faz o Senhor mudar de ideia? Moisés.
Moisés fez o Senhor mudar de ideia. Sua referência a arriscá-lo do que teu livro que escreveste, que arrola aqueles que estavam vivos na terra, sugere uma comparação entre os atos de Deus e de uma pessoa que guardava e consultava registros escritos, tais como listas de recenseamento usadas para recolher taxas ou para recrutamento militar. A gente fica tentada a ler todas as notas, né? Nossa Senhor, não vou conseguir ler todas, são muitas notas. Vamos ler só mais essa nota, 33, de 1 a 5. A instrução para pôr-se a caminho rumo à terra prometida a Israel em termos similares àqueles usados antes do incidente do bezerro de ouro, que foi falado no capítulo 13, poderia sugerir que tudo estava bem. O Senhor até afirmou que ele expulsaria os atuais habitantes da terra. Contudo, ele acrescentou que não iria no meio dos israelitas. Isso correspondia a dizer que não haveria uso para que o tabernáculo fosse construído, visto ser ele planejado como uma habitação do Senhor no meio do seu povo. Anteriormente, os israelitas tinham perguntado se o Senhor estava entre eles, e agora ele lhes assegurava que não estaria. Então, Moisés faz o quê? Senhor, se não for, eu também não vou. Vamos ler a última nota. Nota 33, 20 a 23, diz assim: a Escritura fala muitas vezes do perigo potencial de um encontro com Deus. Se uma pessoa sobrevivesse ao contato, seria em razão da restrição do Senhor, frequentemente na forma de uma provisão específica. A descrição da provisão do Senhor para Moisés acrescenta Moisés como tão pequeno e o Senhor como tão grande que proteger Moisés seria como a ação de um homem que podia cobrir uma pequena fenda com a mão. Olha só. Enquanto por ela passava. Das palavras hebraicas para mão, usado aqui se refere à palma da mão. Então Moisés fala, mostra para mim seu rosto, né? Mostra sua glória para mim. Aí o Senhor o protege e diz, não, você não pode ver, porque se você me ver, você vai morrer. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou passar e tem uma pequena fenda na rocha. Você vai esperar eu passar, você vai orar por essa fenda e vai me ver pelas costas. Mas a minha face ninguém vai ver. Senhor Jesus, isso ele fez para proteger Moisés. Que amigo, hein? Você não fica contente de ter um amigo assim, que te protege? Muito bom, né? Muito bom. Que lindo essa amizade de Moisés com Deus. Bem, nós ficamos por aqui. A irmã Lene vai dar continuidade à leitura de hoje. Hoje é o último dia da irmã Lene, é o programa Mais Amorosa. A gente vai sentir muita falta, né, Lene? A gente vai sentir muita falta, né? Nós estamos juntas há muitos anos, né? Preparar esse programa nos aproxima das irmãs, né? Então, nós somos, além de irmãs, nós somos companheiras de leitura, companheiras de oração, somos amigas. Todo dia a gente se vê, então o amor cresce entre nós, né? Então, a gente ama as irmãs, né? A gente confessa que vai sentir muita falta de estar com as irmãs, né? Mas tudo tem um tempo, né? Até aqui o Senhor nos trouxe com muito encargo e com muita alegria, né? Então, é muito difícil ter uma equipe unida como essa aqui, né? E graças ao Senhor, o Senhor nos deu essa unidade, né? O Senhor nos deu essa unidade, esse amor entre nós. A irmã Lene é da cidade de Caetité, Bahia. Está com a gente já há muitos anos e desfrutando de tudo isso, né? Na verdade, quem ganha mais, irmãs, somos nós que preparamos o programa. Às vezes a gente tem que repetir vários vídeos para ficar legal. Então, nós desfrutamos disso, né? E também essa aproximação entre as irmãs nos une e nos traz amor umas pelas outras, né? Então nós nos amamos, né, Lene?
Amém. Muitas vezes, ao preparar as mensagens, tem muito barulho, né? Então, deixa para fazer de madrugada. E a Lene fez muitas e muitas gravações de madrugada. Isso demonstra o encargo da irmã, né? De todas as irmãs aí que servem aqui. Bom, deixa eu parar por aqui. Lene. Segue a leitura bíblica com a irmã Lene Dias. Obrigada pela companhia e pela cooperação. Beijão, irmã. Bom dia, irmãs. Bom dia, irmã Vera. Continuando com a leitura bíblica, hoje vamos ler Salmos, capítulo 33, versículos 1 ao 12, Provérbios, capítulo 8, versículo 32 até o 36, e o Evangelho de Mateus, capítulo 26, a partir do versículo 69, e vamos ler um pedacinho do capítulo 27, do 1 ao 10. Vamos iniciar a leitura com Provérbios, que fala assim: louvor ao Criador e Senhor. Exultem no Senhor, ó justos, aos que são retos, fica bem louvá-lo. Louvem o Senhor com harpa, louvem-no com cântico na lira de 10 cordas. Cantem-lhe um cântico novo, toquem com arte e com júbilo. Porque a palavra do Senhor é reta, e todo o seu proceder é fiel. Ele ama a justiça e o direito. A terra está cheia da bondade do Senhor. Os céus por sua palavra se fizeram, e pelo sopro de sua boca o exército deles. Ele ajunta em montão as águas do mar, e em reservatório encerra os abismos. Que toda a terra tema ao Senhor, que tremam todos os habitantes do mundo. Pois ele falou e tudo se fez. Ele ordenou e tudo passou a existir. O Senhor frustra os planos das nações e anula os intentos dos povos. O plano do Senhor dura para sempre, os intentos do seu coração por todas as gerações. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor, e o povo que ele escolheu para a sua herança. Amém? Feliz a nação cujo Deus é o Senhor, e o povo que ele escolheu para a sua herança. Ó Senhor Jesus, o plano do Senhor dura para sempre. Amém. Agora vamos ler Provérbios, capítulo 8, a partir do 32 até o 36, que fala assim: agora, meus filhos, escutem o que eu digo, porque felizes são os que guardam os meus caminhos. Ouçam o ensino, sejam sábios e não o rejeitem. Feliz é aquele que me ouve, vigiando dia após dia diante das minhas portas, esperando na entrada da minha casa. 35. Pois quem me encontra a vida e alcança favor do Senhor, mas quem peca contra mim violenta a própria alma. Todos os que me odeiam amam a morte. Aqui o autor de Provérbios fala da sabedoria. Quem ama a sabedoria ama a vida. Amém? Agora vamos ler o livro de Mateus, capítulo 26, a partir do versículo 69. Pedro nega Jesus. Pedro estava sentado fora no pátio. Uma empregada se aproximou e lhe disse: você também estava com Jesus, o Galileu. Mas ele negou diante de todos e disse: não sei o que você está dizendo. 71 agora. Quando se dirigia para a porta, Pedro foi visto por outra empregada, que ele disse aos que estavam ali: este também estava com Jesus, o Nazareno. E ele negou outra vez com juramento: não conheço este homem. Pouco depois, aproximando-se, os que estavam ali disseram a Pedro: com certeza você também é um deles, porque o seu modo de falar o denuncia. Então ele começou a praguejar e a jurar: não conheço este homem. E no mesmo instante o galo cantou.
Então Pedro se lembrou da palavra que Jesus lhe tinha dito. Ó Senhor Jesus, antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. E Pedro, saindo dali, chorou amargamente. Ó Senhor Jesus, que nós nunca, jamais negaremos o Senhor. Ó Senhor, o Senhor é a nossa salvação, a nossa vida é a nossa paz. Senhor Jesus é nosso tudo. Capítulo 27. Jesus entregue a Pilatos. Ao romper do dia, todos os principais sacerdotes e os anciãos do povo entraram em conselho contra Jesus para o matarem. E, amarrando-o, levaram-no e o entregaram ao governador Pilatos. A morte de Jesus. Então Judas, que o traiu, vendo que Jesus havia sido condenado, tocado de remorso, devolveu as 30 moedas de prata aos principais sacerdotes e anciãos, dizendo: pequei traindo sangue inocente. Eles, porém, responderam: que nos importa? Isso é com você. Então Judas, atirando as moedas de prata para dentro do templo, retirou-se e se enforcou. E os principais sacerdotes, pegando as moedas, disseram: não é lícito colocá-las no cofre das ofertas, porque é preço de sangue. E tendo deliberado, compraram com elas o campo do oleiro para cemitério de forasteiros. Por isso aquele campo é chamado até o dia de hoje Campo de Sangue. Então se cumpriu o que foi dito por meio do profeta Jeremias. Pegaram as 30 moedas de prata, preço em que foi estimado aquele a quem alguns dos filhos de Israel avaliaram, e as deram pelo campo do oleiro, assim como me ordenou o Senhor. Amém? Amanhã a gente lê. Amanhã não. Hoje é o meu último dia da leitura bíblica no programa Mães Amorosas. Cada uma das irmãs vão poder desfrutar da palavra, mas pelo canal do Instituto Vida para Todos. Amém, irmãs? Gostaria de agradecer a todas as irmãs que nos ouviram, nos prestigiaram com sua audiência. Graças a Deus, que foram muitos anos felizes de desfrute do Senhor junto com as nossas irmãs, lendo o alimento diário, os dias mais sábios, a leitura bíblica pelo roteiro anual. Fomos felizes no rádio, graças a Deus. Até aqui o Senhor nos ajudou. Mas como diz a palavra, há tempo para tudo. E do tempo do programa Mães Amorosas foi até hoje para mim. Então, eu aconselho as irmãs que elas se inscrevam no canal do Instituto Vida para Todos, que o que a gente faz no programa Mães Amorosas, as leituras do alimento diário, os dias mais sábios, leitura bíblica, tem também no Instituto Vida para Todos. Bom dia e muito obrigada. Jesus é o nosso Senhor. Continue desfrutando da palavra. E bom dia.